uma empresa que revolucionou o mercado de transportes individual, conectando passageiros e motoristas por meio de um aplicativo. Mas por trás do sucesso e da praticidade do serviço, há uma série de polêmicas, conflitos e desafios que envolvem a companhia desde a sua fundação em 2009, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. A proposta inicial de táxi de luxo cresceu a ponto de receber investimentos milionários de grandes grupos, como a Google e a Microsoft, e se expandir para mais de 300 cidades em 58 países. No entanto, a Uber também enfrentou a resistência e a revolta de taxistas que acusaram a empresa de concorrência desleal e de incentivar a prática ilegal de transporte. Em várias partes do mundo, os taxistas realizaram protestos, bloqueios e até agressões contra os motoristas do Uber, exigindo que o aplicativo fosse proibido ou regulamentado pelas autoridades locais. A Uber, por sua vez, defendeu que o seu modelo de negócio era inovador e beneficiava os consumidores, oferecendo mais opções, qualidade e preço justo. Mas não são apenas os taxistas que se sentem prejudicados pela Uber. Os próprios motoristas do seu aplicativo também reclamam das condições de trabalho impostas pela empresa, que cobra uma comissão elevada sobre as corridas, não oferece benefícios trabalhistas e não garante uma remuneração mínima. Com o aumento do preço dos combustíveis e a queda da demanda por causa da pandemia, muitos motoristas viram seus ganhos diminuírem drasticamente e passaram a reivindicar um reajuste na tarifa paga pelo aplicativo. Em maio deste ano de 2023, houve paralisação nacional dos motoristas de aplicativo no Brasil, que pediam um valor mínimo de R$10 por corrida e uma redução da taxa cobrada pela Uber e pela 99, uma outra empresa do mesmo setor. Além disso, os motoristas também sofrem com casos de assédio, violência e discriminação por parte de passageiros que muitas vezes não respeitam as regras sanitárias e se envolvem em situações constrangedoras dentro dos veículos. A Uber diz que condena qualquer tipo de abuso e que mantém os canais de comunicação abertos para os parceiros. Mas a verdade é que se qualquer passageiro for lá e fizer uma reclamação qualquer sobre qualquer motorista, muito provavelmente esse motorista vai ser banido sem direito à defesa. Outro aspecto polêmico da Uber é a sua relação com as leis e os governos dos países onde a empresa costuma operar sem uma regulamentação específica ou com base em liminares judiciais, o que gera incertezas jurídicas e também fiscais. Em alguns lugares, como na Alemanha, na França e na China, a Uber chegou a ser proibida ou teve que se adaptar às normas locais para poder continuar operando. Em outros países, como nos Estados Unidos, México e Filipinas, foram criadas leis para regulamentar o serviço de transporte por aplicativo, estabelecendo requisitos como a verificação de antecedentes dos motoristas, a inspeção nos veículos e seguro obrigatório. No Brasil, a situação ainda é indefinida. Em 2017, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que impunha restrições ao funcionamento da Uber e outros aplicativos similares, mas o presidente Michel Temer vetou alguns pontos considerados excessivos. Desde então, cabe aos municípios regulamentar o serviço conforme a sua necessidade. Em São Paulo, por exemplo, foi criado um decreto que autoriza o transporte individual por aplicativo mediante o pagamento de uma concessão por quilômetro rodado. Em outras cidades, como no Rio e Belo Horizonte, há projetos de lei em tramitação que visam regulamentar ou proibir o serviço. O debate sobre a regulamentação da Uber envolve questões como a livre concorrência, o direito do consumidor, a segurança pública, mobilidade urbana e a tributação. De um lado, há quem defenda que o aplicativo é uma alternativa moderna e eficiente de transporte que gera renda para milhares de pessoas e que atende às demandas da sociedade. Já do outro lado, há quem argumente que o aplicativo é uma forma de exploração de trabalhadores e prejudica taxistas e que não contribui para o desenvolvimento da cidade. A Uber é, portanto, uma empresa que desperta a admiração e também o repúdio, que inova e provoca, que facilita e também complica. Uma empresa que está no centro de uma disputa entre o velho e o novo, entre o legal e o ilegal, entre o público e o privado. Uma empresa que é um fenômeno global, que também reflete as particularidades de cada lugar onde atua. Uma empresa que é um desafio para os governos, para os concorrentes e para os parceiros e usuários. Mas a Uber também é uma empresa que acumula escândalos em sua trajetória, que revelam práticas questionáveis, antiéticas e até mesmo criminosas por parte dos fundadores, executivos e até funcionários. Uma reportagem do site Bloomberg revelou que a Uber usou táticas duvidosas para expandir seus negócios, como espionar os concorrentes, sabotar protestos de taxistas, burlar reguladores e manipular preços. Entre os casos mais graves estão os seguintes: o uso de um software chamado Greyball, que identificava autoridades que tentavam fiscalizar o serviço ilegal da Uber em algumas cidades e os impedia de solicitar corridas pelo aplicativo. O uso de um programa chamado Help, que monitorava os motoristas do Lyft, principal rival da Uber nos Estados Unidos, e lhes oferecia incentivos para mudar de plataforma. O roubo de informações confidenciais da Waymo, empresa de carros autônomos da Google, por um ex-funcionário da Uber, que resultou em um processo judicial bilionário. A acusação de assédio sexual feita por uma ex-engenheira da Uber
Susan Fowler, que expôs a cultura machista e tóxica da empresa em um blog pessoal. Divulgação de um vídeo em que o então CEO da Uber, Travis Kalanick, discute com um motorista de aplicativo sobre as tarifas reduzidas e diz, entre aspas, algumas pessoas não gostam de assumir a responsabilidade por seus próprios problemas. A demissão de mais de 20 funcionários após uma investigação interna sobre casos de discriminação, assédio e retaliação na empresa. A saída forçada de Kalanick do cargo de CEO em 2017, após pressão dos investidores da Uber, que estavam insatisfeitos com a sua gestão controversa e com os prejuízos financeiros que a empresa vinha obtendo. Esses escândalos mancharam a imagem da Uber e abalaram a confiança de usuários, motoristas e parceiros. A empresa teve que se reestruturar sob a liderança do novo CEO, Dara Khosrowshahi, que assumiu em 2017, com a missão de recuperar a reputação da companhia e preparar para abrir seu capital na bolsa. Desde então, a Uber vem tentando adotar uma postura mais transparente, responsável e colaborativa com as autoridades e também a sociedade. Mas a gente sabe que isso, na prática, só funciona em belos discursos. A empresa também vem diversificando serviços e apostando em áreas como entregas de comida, bicicletas elétricas, patinetes e até voos compartilhados com o Uber Air. Pois é, a Uber é, assim, uma empresa que vive em constante transformação, busca se adaptar a mudanças do mercado e a demandas de consumidores. Uma empresa que enfrenta desafios internos e externos, que precisa lidar com a consequência de seus erros e acertos. Uma empresa que ainda tem muito a contar na história, repleta de escândalos, mas que principalmente precisa olhar para quem coloca a grana dentro do bolso dos seus executivos, que são os motoristas, porque até então a Uber não tem nenhum carro que dirige sozinho, pelo menos não no Brasil. E sem motorista, não há passageiro. Sem passageiro, não entra dinheiro. Então, quem sabe não tá na hora da Uber começar a olhar para quem faz a empresa ainda existir. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, clicar no gostinho e deixar seu comentário. Sua participação é muito importante para que esse canal cresça, evolua e apareça como recomendado para mais pessoas. Não bota no meio.